Por que transformar a nossa mente? Vamos primeiro entender, à luz da palavra de Deus, né? A Bíblia inteira está repleta de textos que falam sobre isso, mas eu trouxe um específico para a gente iniciar, que é Romanos 12, 2 e 3. Acompanhe aí comigo. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. O que ele está dizendo aqui nesse primeiro passo? Ele está dizendo assim: não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Volto a falar o que eu já deixei claro no primeiro vídeo, que era apenas uma introdução, mas não há transformação se não houver uma mudança de mente. Esse mundo está contaminado. A nossa cultura está contaminada. Tudo que a gente vive aqui nesse mundo tem uma certa dose de contaminação. A forma como a nossa sociedade, por exemplo, acredita sobre as coisas está contaminada. Tem uma interferência desse mal, do mal que entrou no mundo. Na nossa criação, o treinamento familiar que recebemos tem uma série de distorções, por mais que a nossa família tenha sido saudável. Nós aprendemos coisas sobre nós mesmos, aprendemos coisas sobre outras pessoas, sobre o mundo, sobre Deus, com distorções. E quando eu falo com distorções, eu estou dizendo de não está completamente correto a forma como a gente se vê. Não é completamente puro a forma como a gente vê Deus. E se a gente não vê de uma forma pura, de uma forma correta, a gente também não se relaciona de uma forma pura e de uma forma correta. E o que Paulo está trazendo para nós nesse livro, nesse texto, ele está dizendo: vocês precisam passar por esse processo de renovar a sua mente. Primeira coisa que você precisa fazer é não encara tudo aqui nesse mundo como uma verdade absoluta, até porque esse mundo não tem nada de absolutos. Ele está com ausência de absolutos. Deus é o nosso absoluto. A palavra de Deus traz para nós o que é absoluto. Quando ele fala assim, vocês precisam renovar a mente de vocês. Vocês precisam ser transformados na maneira de pensar, na maneira de enxergar as coisas. Por quê? Porque esse é o único jeito para que você consiga experimentar a boa, perfeita e agradável, e perfeita vontade de Deus. Sabe? Aquilo que Deus idealizou para nós e aquilo que Deus idealizou sobre nós ainda está distante de nós por conta da nossa forma de pensar, por conta da nossa forma de ver o mundo, como a gente se relaciona. Me lembrei de uma história agora, eu acho pertinente colocar para você. Conta-se uma história de uma mulher que estava na cozinha lavando louça e à sua frente tinha vidro. A sua janela era toda de vidro. E enquanto ela lavava a louça, ela via a sua vizinha estendendo roupa. E à medida que ela ia olhando as roupas estendidas, ela falava: meu Deus do céu, por que essa mulher está estendendo esse monte de lençóis, toalhas, tudo sujo? Será possível, gente, que ela não está vendo que isso está sujo? E ela ficou ali lavando a louça dela e comentando com ela mesma, naquele diálogo interno que eu e você ficamos muitas vezes sobre muitas coisas, falando de como aquela vizinha não lava a roupa dela direito e nem enxerga que não está vendo. Será que ela não está vendo que aquela roupa está suja para ela colocar no varal? E lá para o meio do dia, ela arrumou a casa e saiu para o quintal para então estender as próprias roupas. Quando ela olha para o quintal da vizinha, as mesmas roupas estendidas que antes ela estava vendo suja, ela olha e vê que está tudo limpinha. E ela fala: meu Deus do céu,
Será possível que ela tirou, lavou tudo e colocou? E quando ela se vira para colocar a roupa dela, ela olha para a janela dela e ela nota que a janela dela estava toda suja. Então, da onde ela estava, ela enxergava sujo a roupa, mas na verdade era a janela dela que estava suja e estava vendo tudo com distorção. Entende isso? A mente gera essa lente que a gente enxerga o mundo. E se a mente está distorcida, a nossa lente fica turva e a gente passa a enxergar as coisas não com clareza, não conforme elas são. E a palavra de Deus vem renovar a nossa mente para que a gente comece a enxergar as coisas como de fato elas são. Que a gente comece a enxergar como Deus as criou. Esse é o único jeito de nos aproximar daquilo que Ele tem para nós. No final do versículo 3, ele diz assim: pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um de vocês. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a cada tópico, a cada vídeo, a gente vai limpar um pouquinho a nossa lente, entender melhor como a gente funciona, como que é essa estrutura, a luz do Criador, porque é o único que conhece de fato a criatura e sabe exatamente para que ela foi feita, é quem a criou. É o que a gente vai construir. Minha oração é que todas as ferramentas utilizadas aqui, bíblicas, psicológicas, científicas, ela venha trazer mais limpeza na sua mente, limpeza na sua lente, e que ao final de tudo você tenha toda a condição que você precisa para poder olhar para você com os olhos de Deus, olhar para Deus como Ele de fato é.